Olá, tudo bem? Bom, nós vamos falar de casos de violência da polícia militar contra um empresário que tem um papel decisivo no desmascaramento de agentes públicos que criaram no Paraná um núcleo de poder a que se deu o nome de República de Curitiba. Nós estamos falando de Tony Garcia. Tony Garcia, ele foi preso em 2004 por Sérgio Moro, por ordem de Sérgio Moro. Ele ficou alguns dias na prisão e, para sair, ele aceitou ser mais do que um colaborador, um agente infiltrado de Sérgio Moro, algo que não existe no ordenamento jurídico. E, nessa condição, por ordem de Sérgio Moro, ele gravou pessoas com foro privilegiado, o que é ilegal. Legal para quem deu a ordem, que é o Moro. O Moro não podia ter investigado desembargador, não podia ter investigado o secretário de Estado, ou investigado o próprio governador na época, o Jaime Lerner. Moro queria alvos grandes que não tinham nenhuma relação com o caso que levou à decretação da prisão de Tony Garcia, que é um caso extremamente controverso, que é a respeito de um consórcio lá do Paraná, o consórcio do Brasil, que tinha sede no Paraná, que é o consórcio Garibaldi. Então, o Tony Garcia, naquela ocasião, ele foi, inclusive, constrangido a dar entrevista mentirosa à revista Veja, no que parece ser um conluio, tudo indica o repórter que fez a entrevista não respondeu a meu pedido de esclarecimento ou que se posicionasse, mas foi isso que ocorreu. O repórter da revista Veja, depois que o Moro combinou com o Tony Garcia uma entrevista, o Moro e os procuradores, ele deu uma entrevista com informações mentirosas, inclusive com falsas acusações contra o José Dirceu, que na época era o chefe da Casa Civil do governo Lula e estava começando naquele período as denúncias a respeito do mensalão, e agora sabemos que havia muito também de espetacularização, sensacionalismo nessas denúncias. Mas seja como for, ali estava se construindo um caso, se construindo um ambiente para que houvesse, então, o avanço daquela investigação que foi conduzida, presidida pelo Joaquim Barbosa, conhecida como Mensalão. Bom, e o Tony Garcia contou na TV 247 que fez essa entrevista, deu essa entrevista por ordem dos seus algozes na época, que era o Moro e os procuradores. Ele cita dois que eram aqueles que coordenavam o seu trabalho, além do Sérgio Moro, que fazia diretamente. Era o Carlos Fernando Santos Lima e Januário Paludo, que depois vão se tornar uma espécie de mentor do Deltan Dallagnol no caso da Lava Jato. A perseguição ela começa poucos dias depois que o Tony Garcia dá entrevista a mim, aqui na TV 247, que ele faz todas as denúncias. Ele denuncia a Gabriela Hart, denúncias tão pesadas que levaram o corregedor nacional de justiça, Luiz Felipe Salomão, a fazer uma correção. Essas denúncias que corroboravam outras importantes, na verdade, uma representação do juiz Eduardo Apio, que ficou ali como titular no curto período, também ele perseguido, Eduardo Apio, mas fez uma representação ao CNJ, relatando também indícios graves ou de crimes graves ali na 13ª Vara, ao tempo em que Sérgio Moro era o juiz e Gabriela Hard a sua substituta, e também passando por lá do Luiz Antônio Bonar, sucessor de Moro como titular, que hoje é desembargador no TRF4. O Tony Garcia fez essas denúncias muito pesadas, de fato, denúncias fortes, e que levaram depois o gabinete do ministro Dias Toffoli a conduzir uma investigação
com a Polícia Federal, ou ordenar uma investigação. E Moro oficialmente é hoje investigado nesse inquérito. O filho de Tony Garcia estava pela cidade, estava num carro com um amigo, e havia também outro carro. Eram amigos, jovens. O filho de Tony Garcia, ele tinha 21 anos. E aí ele é parado pela Polícia Militar, num bairro de classe média alta, o que é bastante incomum. Não que não deva ser parado, mas isso é incomum. E ali a polícia encontra com ele maconha, uma pequena quantidade de maconha, 43 gramas. E essa quantidade que ele encontra ali, papel de seda, equipamento para você preparar o cigarro de maconha, o que jovens hoje em dia, se sabe, fazem. Já existem estudos sobre isso, o Supremo já decidiu que não é crime, né, portar essa quantidade, 43 gramas. Mas o que aconteceu? Ele foi levado à delegacia, só ele, os amigos não. E ali ele foi enquadrado por tráfico de drogas. Olha só, tráfico de drogas. Então, o policial, veja, este policial, tem vídeo sobre isso, o dia da prisão, veja o que o policial disse sobre a prisão do filho de Tony Garcia. Boa noite. Boa noite, doutor. Sou o delegado Davi Passerino, de plantão hoje na Central de Flagrantes, sábado, 22 de abril de 2023, 1h02 da madrugada. Sou responsável por presidir o auto de prisão flagrante número 107634, que trata do crime de guarda de depósito, manter no carro, tráfico de entorpecentes. Qual o seu nome? É Will Robert Correa. Você está sendo ouvido na condição de condutor de primeira testemunha. Nessa condição, você pode me relatar o que aconteceu? Estávamos realizando um bloqueio policial na rua Baldino Amaral. Em determinado momento nós escutamos umas aceleradas bruscas oriundas do veículo, né? E foi realizada a abordagem. Tinha dois masculinos no veículo, onde, como eles, nada deles foi encontrado. Porém, na busca veicular ali, tinha uma mochila com uma sacola plástica com várias materiais de drogas, né? Tinham dois indivíduos dentro do veículo? Sim, senhor. O condutor do veículo, Gianluca Garibaldi Garcia, Sim, senhor. ele é o conduzido que recebeu voz de prisão? Exato. E tinha um passageiro? Sim, senhor. Esse foi liberado no local? Esse foi liberado juntamente com o veículo, né? Vocês liberaram o passageiro e o veículo no local também? Sim, senhor. Tiveram presente no local também dois advogados do conduzido, senhor. Você sabe dizer o nome dos advogados? Não, senhor, mas eles estavam aqui na sala de espera. Certo. Então vocês não apresentaram nem o veículo nem o passageiro? Não, senhor. Só o condutor do veículo e as drogas? Sim, senhor. Você levou a de prisão para o condutor do veículo? Sim, senhor. Tem algo mais a declarar? Não, senhor. Apenas que ele disse que o material era para uso, porém ele não apresentou nenhum documento que comprovasse isso, né? Muito assustado, estava preso por tráfico de drogas. Então, ele é questionado sobre o que fazia, e ele conta, claro, em hipótese alguma, admite tráfico. E tudo indica que não era mesmo. E, na verdade, não era, como a justiça reconheceu, porque agora ele foi absolvido. Mas veja o que ele disse. Boa noite. Boa noite. Sou o delegado Davi Passerino, de plantão hoje na Central de Flagrantes, sábado 22 de abril de 2023, são 1h16 da madrugada. Sou responsável por presidir o auto de prisão flagrante número 107634, que trata do crime de tráfico de substância entorpecente. Qual o seu nome? Gianluca Garibaldi Garcia. Qual a sua idade? 21 anos. Nome da mãe? Nome do pai? Antônio Celso Garcia. Seu grau de escolaridade? Ensino médio completo. Faço faculdade. Você trabalha? Não, senhor. Onde reside? Resido em Curitiba, Santa Felicidade. Qual que é o endereço lá? E tinha também um passageiro de nome. Então, diante disso, você está sendo autuado em flagrante
pelo crime de tráfico de substância entorpecente. Você tem o direito que alguém da sua família seja comunicado da sua prisão ou pessoa por você indicado. Você tem direito à presença de advogado. Então, você tem o direito de permanecer em silêncio. Certamente alguém da tua família já sabe da prisão, né? O advogado está presente. E o outro requisito que é se você quer permanecer em silêncio ou quer ser interrogado. Pode ser interrogado. Pode ser interrogado. Interrogado? Então tá. O passageiro que estava com você, ele é seu amigo? Ele é meu amigo. Faz muito tempo? Nós nos conhecemos desde criança. Certo. Bom, isso é apenas um trecho, né, do depoimento. O depoimento é muito maior. Mas só para vocês verem o que aconteceu, o que o sistema fez com o Tony Garcia. Perseguiu o filho dele. Porque você pode dizer, não, isso é uma coincidência. Será? Veja o que aconteceu alguns meses depois. De novo, o filho do Tony Garcia, que nunca havia sido parado pela polícia, é parado novamente, porque ele estava vindo de Caiobá, no litoral do Paraná, para onde ele tinha levado a namorada, estava voltando sozinho, não tinha nada no carro, mas o pai orientou, falou, a próxima vez que você for parado pela polícia, grava tudo. E ele fez isso, ele começou a gravar. O que fizeram os policiais? Quebraram o celular dele. Então, ele estava sendo novamente abordado. Grave, olha que grave, olha que grave. E agora, mais recentemente, ele foi a uma balada, que se chama no Curitiba, uma balada frequentada pela classe média alta, Clube Vibe, e tinha lá um policial militar que estava à paisana, que é a segurança daquele local. Você vai ver as imagens, ele agride o filho do Tony Garcia por motivo fútil, por uma discussão boba, mas ele agride. Cria ali uma cena. Olhe, veja o que ele faz, veja a violência com que ele ataca o filho do Tony Garcia. Uma violência, assim, absolutamente injustificada. É claro que o Tony Garcia depois reclamou com o dono dessa balada, esse policial foi afastado. Mas o próprio Tony Garcia, você vai dizer, não é coincidência. O rapaz, depois que o pai fez a denúncia, deu as entrevistas, o pai deu as entrevistas, participou do documentário, foi o personagem principal do documentário que eu fiz sobre a máfia de Curitiba. Isso é coisa de máfia também, hein? Essa coisa de atacar parentes, atacar filho. Então você pode dizer, não, é coincidência. Nunca foi parado pela polícia, começou depois das entrevistas. E aí o que acontece? A polícia vai para cima do próprio Tony. Essas imagens que você vê são exclusivas. Essa de uma clínica que fica no bairro do Patel, também um bairro de classe média alta lá de Curitiba, e que não costuma ser frequentado pela polícia. A polícia não costuma fazer essas ações nesses bairros. Não que não deva fazer se houver crime que o justifique, mas não é o protocolo, não é o padrão, todo mundo sabe. Mas a polícia, os policiais vão armados de fuzis na clínica, logo depois que o Tony Garcia entra. Então, veja a imagem. Aí a secretária vai, abre a porta, os policiais fortemente armados. Então, eles querem saber quem é o dono da Mercedes. Se o dono de uma Mercedes que estava ali na frente estava naquele local. Sabiam que estava, né? Porque o Tony Garcia está questionando os policiais e gravando, inclusive, os policiais com celular. E os policiais querem que ele vá até o carro. Ele fala, eu não vou. Porque qual era a acusação? A acusação é de que tinham recebido denúncias anônimas, de que o condutor daquele carro, da Mercedes, havia apontado a arma para alguém. Aí ele perguntou, então, qual é a evidência de que isso houve? Porque isso é mentira. Tem alguma câmera, algo que é mentira. Tem vítima. Mentira. Era constrangimento. E se quisesse implantar algo no carro dele? E aí, claro, o Tony não foi. Aí você vê pelas imagens que aí os policiais, depois que o Tony grava, diz que vai denunciá-los. A corregedoria efetivamente denuncia. Pelo que ele nos relatou, os policiais foram afastados da rua. E aí os policiais saem.
Olha, eles saem, vão embora, não revistam o carro. Pois o Tony aparece e vai, deixa ali a clínica. Mas veja bem, no prazo de um ano, no curso de um ano e alguns meses, 4 ações. 4 ações. 3 em relação ao filho, 1 em relação ao próprio Tony Garcia. Claro que querem intimidá-lo. Mas o Tony Garcia, eu conversei com ele disse que não recua, não vai se intimidar. Mas é preciso que as autoridades protejam o Tony e a família dele. O Tony tem mais denúncias. Ele guarda mais denúncias. Ele não pode ficar sujeito à atuação de uma polícia militar do Paraná ou mesmo a polícia civil. O Moro ainda tem muita influência, Sérgio Moro. Muita influência. Eu não estou dizendo aqui, porque isso eu posso afirmar se houver prova. Mas é suspeito, sim. Há suspeição. O Tony começa a ser perseguido depois que ele faz essas denúncias. Então é preciso que haja algum tipo de proteção, para que não fique à mercê ou fique sujeito à ação desses policiais. Eu já contei aqui que o Moro tem como um assessor, que é uma pessoa que chegou a ser presa por tortura. É o assessor dele. Assessor, recebe salário do Senado Federal, preso por tortura, num caso grave lá de estupro de uma menor de idade e assassinato, inclusive. Um caso gravíssimo. Só que o caso não foi esclarecido porque a polícia tentou obter a confissão mediante tortura e depois se provou que o sêmen da vítima, que estava encontrada na vítima, não eram das pessoas. Nenhuma delas que havia confessado. Então, o Moro tem conexões com o aparato, eu diria assim, repressivo, que existe ainda no seio da polícia militar, da polícia civil, e é preciso, então, que essa família, a família do Tony Garcia, seja protegida. E você vê, de outro lado, que os lavajatistas continuam livres, leves e soltos. O único que havia sido punido, que é o Diogo Castor de Matos, que o Conselho Nacional do Ministério Público havia o demitido, bem do serviço público, por conta de um caso que é grave, que é da autopromoção de um outdoor, mas veja bem, com uso de um expediente de falsidade ideológica. Este, que é procurador, continua sendo procurador, foi demitido, mas a Justiça do Sul, TRF4, anulou a demissão. Não continua trabalhando. Continua sendo procurador. E ali, olha, atuando ali em casos criminais no Paraná, ele mesmo se apresenta, é apresentado, porque é efetivamente procurador. Aqui, está num caso atuando com toda a autoridade. Pode pedir prisão das pessoas, pode pedir busca e apreensão, pode fazer denúncia criminal contra as pessoas, e é alguém que deveria estar demitido por decisão do Conselho Nacional do Ministério. Esse com a palavra do Dr. Diogo Castor de Matos, para o Ministério Público Federal. Não tenho perguntas, excelência. Perfeito, obrigado, doutor. E aí, de outro lado, aquele que está denunciando os crimes da Lava Jato está sendo perseguido. O próprio Tony e a família dele. É gravíssimo. E o Brasil não pode tolerar esse tipo de abuso. De novo, Tony Garcia tem que ser protegido. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. Vocês sabem que eu estou em Brasília, este é o painel do nosso estúdio, que é um painel feito pelo o fotógrafo Ricardo Stucker. Então, nós usamos aqui ao fundo do nosso estúdio. Fazemos essa transmissão a partir de Brasília, mas continuamos cobrindo casos em todo o Brasil. E eu peço a vocês que ainda não se inscreveram no canal do Brasil 247, que o façam. E aqueles que puderem, se tornem assinantes, membros, patrocinem o jornalismo independente do Brasil. Até mais.